Boa tarde, mulheres! Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem aqui. Nós estamos em mais um meeting do nosso grupo terapêutico Espelho Refletindo a Sua Alma. E o tema de hoje é conexão espiritual. Nós já falamos aqui desde o início de muitas coisas. O último módulo, acho que a gente falou mais, foi o módulo A Criança, que aconteceu no mês de dezembro. Onde a gente reviu muitas crenças, revimos como a gente funciona, né? A formação de um ser através da visão, do sentimento, da interpretação da criança. E partindo deste conhecimento, lidar consigo mesma, desde quando criança até então, lidar com o pai, com a mãe, lidar com esses assuntos, né, que envolvem o nosso ser, envolvem quem somos e como agimos e reagimos nos dias atuais. Vamos então partir para outro algo grandioso que também nos forma, que também nos rege, nos guia de alguma forma, que seria a conexão espiritual que nós temos e mantemos todos os dias. E quando eu falo de conexão espiritual, eu não estou falando necessariamente de alguma religião. Não estou falando necessariamente de religiosidade. Espiritualidade e religiosidade são duas coisas à parte, distintas, diferentes, e a gente vai compreender tudo isso e saber como que a nossa vida espiritual, nossa conexão espiritual, nossa vida espiritual ativa todos os dias, ativando isso em nós, de dentro para fora, nos ajuda a evoluir e também prosperar em nossos relacionamentos. E quando eu falo relacionamento, estou falando relacionamento primeiramente consigo mesma e depois o relacionamento com o mundo à sua volta, o relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com o marido, todos os tipos de relacionamentos que a gente sustenta e alimenta na nossa vida. Tudo começa com o sentir. Nós somos seres formados por nossas crenças, nós somos programados por nossas crenças. E elas se formam através do sentir. E foi provado, gente, que, olha, Lorena, foi pro... Oi, Lorena, bem-vinda. Cláudia, bem-vinda. Muito bem-vinda, meninas. Muito bem-vinda. Ó, que prazer te ter aqui, mulher. A Cláudia também. Vamos continuando. Hoje a gente está falando sobre. Bem-vindas, meninas. Que gostoso ver vocês de novo. Oi, Cláudia. Tava saudade de ver você. Oi, bom, Tudo também. bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, lindona. Ó, estamos falando aqui sobre conexão espiritual hoje. Vou Ai, que repetir aqui, né? Dar uma legal. resumidinha. O grupo terapêutico começou lá em setembro, né, meninas? Já falamos já sobre muitas coisas. Eu acho que o último tema que trabalhou mais de dentro para fora em nosso ser foi o tema criança, onde a gente trabalhou a nossa criança, falamos sobre pai, falamos sobre mãe, falamos sobre a nossa vida atual, falamos sobre um pouco da nossa base, um pouco de tudo. E após ter falado sobre tudo isso, para dar continuidade, eu escolhi o Conexão Espiritual. Por quê? Porque é também necessário alimentar a nossa vida espiritual, ter uma espiritualidade ativa, para a gente poder se desenvolver melhor em tudo que fazemos em nossas vidas. E tudo começa pelo sentir, né? O que eu ia explicar agora, tudo começa pelo sentir. Nós somos seres de sentimentos, movidos por sentimentos. Nossas crenças, nossa programação também vem da base do que sentimos um dia. Então, esses sentimentos que vão nos guiando, que nos rege, que nos leva para a vida. Que é o que eu já falei aqui também, né? Sentimento atemporal, passou, mas a gente continua sentindo. E é este sentimento que a gente precisa aprender a gerenciar e conectar com a vida espiritual. Vou explicar para vocês como que isso acontece. Para a gente entender a nossa espiritualidade, é necessário que a gente entenda, primeiramente, a nossa grandeza como ser, porque sim, temos o poder que já existe em nós através, na minha crença, do Espírito Santo de Deus, que nos revela, que vem e desce sobre nós a sabedoria, entendimento, direção, que sopra nos nossos ouvidos, nos toca, nos alimenta, nos sustenta, nos surpreende, nos cutuca, nos corrige quando preciso for e está ali fazendo o trabalho dele. Isso é o que eu acredito. Se você, de repente, acredita em Buda, no universo, ou no que quer que seja, é a sua crença e existe respeito. Você só precisa ter uma vida espiritual ativa. A escolha é sua. Aqui não tem julgamentos. Você só precisa escolher uma espiritualidade, um caminho a seguir, se conectar com aquilo que você acredita. No meu ponto de vista e na minha crença, eu acredito que na maioria de vocês aqui também,
Para mim, a Bíblia Sagrada é Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos move, que nos guia, que nos rege, que nos orienta em tudo que fazemos. Compreendendo a nossa grandeza como ser, o poder que já nos foi dado através do Espírito Santo, nós também precisamos entender, que é o que dói mais, a nossa insignificância. Compreender a nossa grandeza, que é o que vai nos ajudar a nos auto-impactar, a nos automotivar, nos auto-inspirar para buscar a evolução. É ali que está a nossa capacidade de criar, que a gente confia. Enquanto você está em modo confiante, você está criando, está evoluindo, está impactando todo mundo à sua volta. Então, ali na grandeza, você vai desenvolvendo mais inteligência, você vai desenvolvendo mais sensibilidade, você vai desenvolvendo seu potencial, vai se dando a possibilidade e a oportunidade de transformar a sua realidade, você vai superando seus desafios, vai deixando o seu legado de acordo com as decisões que você toma. E quando você reconhece essa força que existe dentro de você, você sente, então, gratidão pelas pequenas oportunidades, talentos que você tem, talvez que você possui e vai construindo essa conexão de maneira sólida, consegue permanecer firme. Mas, porém, quando você começa a olhar também para sua insignificância, é também um modo de trabalhar a sua gratidão. Sabe como que isso pode acontecer? A gente lembra que a gente é apenas filha, a gente nos coloca no lugar de filha, de pequena, aquela pequenina parte desse todo que é tudo que Deus criou, que é o universo todinho que Deus criou. A gente é aquele pedacinho minúsculo, sabe? Que tem tanto impacto dentro do nosso mundo, das nossas limitações. A gente é filha perante a esse infinito de Deus, sabe? Diante dessa imensidão toda, diante de todo esse tempo, da natureza, de toda a existência, a gente percebe que a gente não controla tudo e nem podemos e nem deveríamos querer controlar, porque isso nos tira do nosso centro. A gente percebe o quanto que trazer consciência, a expansão de consciência, nos leva para esse lugar de pequenez, de insignificância, de estar pronta a experienciar mais. Porque enquanto filha, você está sempre disposta a aprender. Como filha, você é sempre a aprendiz. Você é sempre aquela que veio depois. E está ali aberta a ouvir, a aprender, a ouvir, pai, e agora? Deus, e agora? Assim, tem algo maior além de você. Compreendendo a sua grandeza e a sua insignificância, você acaba então tendo mais facilidade de aceitar, né, o quanto a nossa grandeza impacta, mas também o quanto a nossa insignificância é necessária para que a gente se coloque nesse lugar de respeito, de obediência, de regra, de ordem, de coerência, sabe? Trazer equilíbrio entre a nossa grandeza e a nossa insignificância. E dentro disso tudo nasce a gratidão em tudo, quando a gente vai criando a consciência. Você acaba aprendendo a ser grata em seus momentos que você se sente mais insignificante, mais pequenina, que você sabe que tem um pai que olha, cuida, guia, orienta, pega no colo se preciso for, acalenta, corrige também com amor, mas corrige, sabe que tem direção ali. Então ali você também encontra gratidão. E na sua grandeza, você está na posição de cumprir o seu propósito, de ir para o mundo, de impactar mesmo, de fazer mesmo, de cumprir os propósitos de Deus para sua vida. Então a gente acaba reconhecendo a nossa vida como um presente e acaba levando essa conexão espiritual como uma prioridade com algo maior do que simplesmente viver. E tudo isso impacta grandiosamente a nossa autoestima, impacta grandiosamente o nosso posicionamento para com a vida, para com o espelho, para consigo mesma, para com a vida, para com a sua família, dentro do seu lar, em tudo que você fizer. Porque vai gerando essa transformação interior, vai desenvolvendo esse cultivo de virtudes espirituais que existe através de buscar mesmo. E essa busca, ela é intensa, diária, eterna e infinita. Enquanto existirmos, existirá essa busca. Enquanto existirmos, existirão momentos que a gente vai se sentir tão pequena, tão insignificante, tão dodói, tão sozinha,
que estar ali nessa posição de insignificância vai ser um momento de agradecer. Poxa, ainda bem que eu tenho um pai. Ainda bem que eu consigo manter essa conexão aqui. Ainda bem que eu tenho recursos, né, através das minhas crenças, através do que eu acredito, através da minha vida espiritual ativa, para continuar. Ainda assim, ainda que eu me sinta dessa forma, eu ainda tenho recursos para continuar através da graça, da espiritualidade, da conexão com Deus, da gratidão que a gente vai alimentando, desenvolvendo a cada dia. Então, a gratidão anda de mão dadas com outras qualidades espirituais, podemos dizer assim, né? Como a humildade, a compaixão, a aceitação. E quando a gente vai desenvolvendo essa gratidão de dentro para fora, a gente vai reconhecendo as nossas bênçãos, a gente vai reconhecendo as nossas limitações, a gente vai reconhecendo e promovendo um estado de paz, um estado de equilíbrio interior. Então, a espiritualidade e a religiosidade também, as duas estão relacionadas uma com outra, mas não são a mesma coisa. Eu acho que a Verdade. principal, Deixa eu a, falar. prin- a principal diferença entre a espiritualidade e a religiosidade está na maneira em que você se conecta, sabe, com as duas, na maneira com que você consegue transcender as duas coisas. A religiosidade, para mim, tá ligada de maneira bem clara. A religiosidade é apenas uma religião específica, ou seja, é um conjunto ali de crenças, de rituais, de doutrinas, de práticas organizadas já, que nos orienta, né? E orienta a gente para nos conectar com Deus, e geralmente vai envolver ensinamentos já estabelecidos, vai envolver tradições religiosas, vai envolver algumas práticas formais, vai envolver orações, cultos. Algumas religiões têm também rituais, celebrações, né? Participação em alguma comunidade de fé, igual a gente quando a gente vai para a igreja. Vai ter sacerdotes, pastores, diácono, né? Cada religião vai ter aí a religiosidade, essa forma humana, sabe, de manifestar a fé. Já a espiritualidade, por outro lado, é uma coisa bem mais ampla. Ela não está necessariamente vinculada a uma religião específica. A espiritualidade, ela se refere à busca pessoal de significado, a busca pessoal por um significado, por uma conexão. É essa busca pessoal que você tem, essa necessidade pessoal que você tem de se suprir, de nutrir a alma, de sentir que você não é só carne, não é só esse corpo, não é só essa carga que você carrega todos os dias no seu dia a dia, mas que você também é alma, que você está viva também através da alma, pela leveza, pelo brilho da alma, e não se limita na alma, você também é espírito, como assim eu acredito. Então, é essa espiritualidade que eu falo, sabe? A parte da religião. A religião, ela, quando nós estamos com uma vida espiritual ativa, conectada, direcionada, a religiosidade ela vem e complementa. Quando nós estamos a religiosidade que eu falo no termo positivo, tá? De fazer parte de uma comunidade, de fazer parte de algo que faça sentido para você, que alimente a sua fé, que te leve para a vida com força, com fé, com vontade, com luz, com brilho, com amor, com conexão de verdade, fazendo sentido, a gente vai com paz. Então, traz esse senso. Já quando nós não estamos com a nossa vida espiritual ativa, definida, não muito clara, quando a gente entra no mundo religioso demais, do qual nós não estamos preparados para ou não estamos de acordo com, é onde acontecem os conflitos, é onde começam os julgamentos, é onde se dá abertura para não ouvir, ou para criticar, ou para fofocar, ou para apontar, ou para não viver aquilo com genuinidade. Faz sentido para vocês, gente, o que eu tô falando? Podem falar, viu? Se vocês concordam, discordam, como que vocês veem, o que que vocês acham. Tá aberto para todo mundo. Eu vejo dessa forma. Eu nasci na igreja cristã, né? Eu acho que todas vocês sabem.
Nasci na igreja cristã, nasci num lar cristão, porém eu conheci e ativei a minha vida espiritual anos depois já de ter passado por altos e baixos, trancos e barrancos, buracos, abismos infinitos que eu achei que eu nunca mais ia sair de dentro. E foi por mim mesma, foi por esta busca por conexão com Deus de verdade. E o mais impressionante é que a minha vida espiritual, meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, meu relacionamento com Deus foi aprimorado, fortalecido nos momentos em que eu não estava fazendo parte precisamente de uma comunidade, que eu não estava precisamente dentro de uma igreja. Porque eu me sentia fora da igreja como se eu não fizesse mais parte, como se eu não fosse mais pertencente, como se eu não merecesse mais ser filha. Sendo que essa comunidade deve complementar, te ajudar a te fortalecer, mas não deve ser tudo. Não é só ir à igreja que vai manter a sua vida espiritual ativa. É necessário que a gente aprenda a nos alimentar por si só, que a gente saiba fazer isso por si só e buscar esse complemento, essa força de união, de propósito, de unidade juntos ali dentro da igreja. Mas nem só um sozinho, nem só o outro sozinho se sustenta por muito tempo. O essencial é a gente ter esse equilíbrio, né? O ideal seria ter o equilíbrio, fazer parte da comunidade ali, cumprindo seu propósito dentro dela, e ao mesmo tempo não deixar de se nutrir, não ficar só dependente da pregação que vai acontecer no domingo, sabe? Buscar todos os dias, manter essa vida Débora, espiritual ativa todos os dias. Oi. Débora, e por exemplo, eu igual você, né? Eu cresci também na igreja cristã. Mas, por exemplo, de uns tempos pra cá, eu percebi que eu, por exemplo, não sei me conectar espiritualmente. Por onde devo começar, por exemplo? Não tô te ouvindo. E como que você percebeu isso? Olha que interessante, gente. É que eu começo, depois eu me sinto perdida, eu me distraio, não fico focada naquilo. É como se eu estivesse falando, e eu ao mesmo tempo pensasse que tô falando pro vento, tipo, tô falando pra quê? Aham. Então, tipo assim, não Parece que não tá consigo. fazendo sentido, né? É. E, tipo assim, eu sei que Deus existe, eu conheço a palavra de Deus, frequento a igreja, mas eu entendo e sei que não cheguei naquele patamar, assim, de conexão certa com Sim, Deus ainda. falta profundidade. Porque a gente está tão acostumado a ir no automático, fazendo automático, participar no automático e todo domingo fazer todo dia, fazer daquele jeito que tá regrado ali na nossa rotina. Vai no domingo na igreja porque faz parte da rotina. Já não vai mais Uhum, para buscar essencialmente. Acaba sendo isso, uhum. de verdade. Eu já vivi isso e acaba sendo isso mesmo. E quando a E eu gente estou perde. vivendo isso. Então, mas é bom, parabéns, Fran, por assumir e reconhecer e ver, porque é a partir deste ver que acende uma nova chama, é a partir desta visão que a gente vai abrindo as escamas que a gente vai tirando, que a gente acende uma nova chama por si só e começa a buscar por si só. No final, eu vou ter que abrir um outro link. No final, eu vou passar um exercício, Fran, que vai te ajudar a entrar em reconexão Ok, novamente. Faz muito tá. sentido, e obrigado por compartilhar, porque realmente eu acho que todas já, todo mundo, se ainda não passou, vai passar por momentos assim, que a gente chega, o ser humano ele chega a se acomodar, a gente se acomoda muito fácil, no que é prático, no que é normal, no que é comum. Sim, E viver uma vida espiritual ativa é viver uma vida incomum. Não tem nada de comum quando você tem uma vida espiritual ativa. Porque todos os dias você está sendo enfrentada, confrontada e afrontada por diversas situações que vêm para provar a sua fé, vem para provar o seu compromisso, vem para comprovar o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua força de seguir firme, forte, confiante, obedecendo. Vem para provar a sua obediência como filha também, sim. que é na base da obediência que a gente evolui, que a gente cresce. E para isso a gente precisa estar conectada na palavra. Como é que você vai obedecer? Eu tô falando com base com o que eu creio, tá, gente? Como é que você vai? Para mim, eu creio na palavra de Deus, é nisso aqui. E como é que a gente vai obedecer se tudo que a gente sabe sobre a Bíblia, sobre a vida espiritual, vem da pregação do discernimento do pastor? E o seu discernimento, o seu mesmo, não conta? Conta, você precisa ter o seu próprio. Você precisa ter o seu próprio momento de estudo. Você precisa ter o seu próprio entendimento, a sua única conexão, o seu momento único seu, além da pregação ouvida, explicada, o devocional já mastigado, sabe? Os aplicativos de devocional que a gente usa diariamente, que eu também uso.
me inspira de alguma forma, mas também não me completa, porque eu preciso desses momentos meus que eu crio, eu faço, eu entendo, eu anoto, que aí faz sentido de fato para mim, explica melhor para mim quando eu vou lá e faço, vejo, leio, sinto. Tudo isso muito mastigado, o mundo está nos levando para este caminho de ter tudo mastigado. Até o seu devocional, você não precisa mais pegar a Bíblia para ler, tá tudo online. Você vai lá, aperta o play, só ouve e continua fazendo, otimizando o tempo. Mas na vida espiritual, tem momentos que você não é para otimizar, não. Não é para otimizar. É para sentar a bunda na cadeira e fazer direito. Parar para entender, parar para ouvir, parar para escutar, parar para se conectar, parar para sentir mesmo, de verdade, fazer acontecer. Você não colocar a bunda na cadeira para se conectar ali e parar e fazer de verdade, vai continuar acontecendo, vai continuar sendo superficial. Você está ouvindo, mas às vezes não está interiorizando. E também não está colocando em prática o que você entendeu. Às vezes até entende, compreende, fala com você, mas morre ali. Não anotou, não definiu metas, não colocou prazo, não fez acontecer de acordo com o que aprendeu, porque tá automático. Acabou de ouvir, já tá ouvindo outra coisa. Acabou de fazer, já tá fazendo outra. E vai dormir, acorda, levanta nesse automático da vida e acaba não tendo consciência em nada mais do que faz. Então, eu digo sempre que a espiritualidade, a vida espiritual ativa, está muito ligada ao seu nível de consciência. Porque quando a gente está com a vida espiritual ativa, sua consciência também está mais aberta, se expande de maneira assim tão grande que é como se você conseguisse estar no estado de presença com mais facilidade, conseguisse deixar de viver no automático com mais facilidade, porque você quer se conectar com Deus e Deus está no presente. A presença de Deus está no presente. Tem uma frase que eu sempre digo, que está até na tela do meu celular: o presente é tudo que eu tenho. É o aqui e o agora. É o que Deus me deu aqui agora, é o que eu tenho de garantido essas horas aqui hoje. Eu sei que eu tô aqui e tô vivendo. Então é esse aqui agora que eu preciso sentir, viver, fazer acontecer. Então como que a gente levanta? Às vezes a gente sonha tanto com o nosso dia ideal, com o dia perfeito, aquela vida idealizada, mas só fica no sonho, porque você automatizou tanto a vida e não consegue mais sair daquela rotina. Sabe? Tá fazendo sentido? Então, por isso que é muito bom fazer essas práticas de gratidão, meditar, buscar silenciar a mente, conectar-se com a natureza, que é uma coisa que funciona muito para mim, muito, muito, muito mesmo. Eu falo que conectar com a natureza é o mesmo sentimento de quando você pega para conversar com Deus, porque na natureza está tudo fluindo de maneira tão natural, tão consciente. Eu já falei isso em alguma outra aula do grupo terapêutico. E por que que na natureza tudo flui de maneira perfeita? Tudo floresce, tudo flui de maneira tão perfeita. Porque a natureza vive em estado de presença, ela vive no aqui e agora, ela é consciente, ela vive na consciência. Não vive no passado nem no futuro, ela está vivendo no agora. Então, a consciência, estar consciente é estar ligada a Deus, é estar presente para o que Deus tem para falar, oferecer, dizer, mostrar, te fazer sentir, te fazer viver. Então, cada vez que coloco meus pés lá fora, que tem uma graminha aqui na frente de casa, meus pezinhos descalço lá fora, sinto a terrinha do chão, a graminha. Quando possível, tá, gente? No frio não dá, não. Mas agora o tempo tá melhor, tá até gostoso. É como se, sabe, parar pra ouvir, pra respirar ali, sentir o ar. É como se eu te, sabe assim, Deus está aqui comigo. Deus é esse vento que passa, é esse chão que eu toco. Deus está em tudo. E ali na natureza a gente sente isso. Enquanto quando a gente tá com salto alto, com sapato no trabalho, no barulho, no metrô, nos outros lugares onde a vida tá correndo, tem tanto barulho que nos desfoca o tempo todo, né? A gente está o tempo todo se desfocando, nos protegendo, com medo disso, daquilo. Tem uma paciente minha que acabou de chegar agora em Bruxelas, e ela me disse isso, ela falou: Débora, eu tô tão desconcentrada, desconectada, que os dias estão passando e parece que eu só durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, acordo, eu não tô vendo mais o que eu tô fazendo. Porque levanta, pega o metrô, pega, e aquele barulho, aquela bagunça, ela não tá vendo mais nada que acontece. E é isso que acontece, principalmente quando a gente vem para fora do Brasil, que eu sei que tem algumas que moram aqui, a gente vem nessa intenção de fazer acontecer, né? A gente chega aqui e já quer fazer acontecer e passa 10 anos você tá ainda fazendo acontecer e não aconteceu muita coisa.
Você entrou no automático e não conseguiu evoluir da maneira que gostaria. Não conseguiu expandir, florescer, fazer mais do que gostaria. Porque entrou naquele automático ali e não consegue mais sair. Ouso, né, falar sobre as coisas que a gente não fala todos os dias. Que são coisas que a gente não fala Sim, todos os dias, na realidade. É sim. necessário falar, sabe que tem que falar sobre, mas não fala. Não tem ninguém para falar com você, estamos aqui. Vamos falar sobre. Mas é aquela coisa, né? Às vezes aquele tabu, aquele medo do julgamento. Tipo, eu até uns tempos atrás eu não falaria sobre isso. Aham. Eu não me sentiria à vontade em falar, mas, tipo assim, hoje eu me sinto à vontade em falar, porque é algo que eu vivo. Então, tipo assim, eu não vou fingir, eu sou muito espiritual. Não, eu tenho que falar a realidade. Tô com dificuldade, né? Então, É assim. E quando a gente assume, a gente abre novas possibilidades. Quando a gente assume, a gente consegue enxergar novos caminhos, porque você está assumindo. Enquanto você não assume, está no oculto, como é que vai aparecer novidade? Como é sim, que vai se dar, se permitir ver o que você precisa ver se você não quer que as pessoas vejam o que você precisa ver? sim. Então, ó, não é Isso. sair abrindo, falando pro mundo, entrar lá nos stories, ai, não tô conseguindo ter minha. Não, é falar com quem Conexão, que pode te é, ajudar, trazer exato. sentido, sabe? Falar com E pessoas o, que e estão o pior, buscando mas o mais triste é que, por exemplo, dentro das igrejas, o que mais tem são pessoas que estão ali com uma capa fingindo que são espirituais, que tem Deus, mas que na verdade são pessoas vazias, estão ali só fingindo que tem conexão, né? Mas que na verdade não tem nada. e às vezes não sabe, Fran, não sabem, É, realmente acreditam, porque se limitou ali e acostumou-se com aquilo e acredita que é aquilo é ter uma tipo, vida espiritual ativa. Se limita àquilo e não consegue expandir a visão para o mais, não consegue se abrir para o mais, porque na cabeça da pessoa não existe mais, é aquilo. E muitas das vezes também é aquela coisa, por trabalhar tanto na igreja, tipo, servir na igreja, acha que aquilo já é a espiritualidade dela, tipo, mas na Acha que é o verdade não é isso. suficiente. Sim, às É, vezes acha que para a pessoa já talvez já seja o suficiente. E para algumas pessoas, às vezes até pode ser que seja, sim, eu acredito muito que seja. Mas quando entra, a questão é quando entra no automatismo. Porque o mundo, tem vários sistemas, né? Mas o sistema governamental, por exemplo, o mundo quer que nós entremos nesse estado de automatismo a ponto de que você não saiba mais decidir por si só. Nós estamos caminhando em direção a como é que fala? Vitesse, a uma rapidez, assim, que há alguns anos atrás seria impossível de acompanhar. Tá tudo evoluindo de maneira muito rápida, tudo, né, com a inteligência artificial, tá tudo crescendo de maneira tão rápida, tão exponencial, que a humanidade está assim, ó, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Aí você começa a aprender que você precisa delegar as coisas. Só que aí você começa a delegar as coisas erradas. Você começa a sim. pedir para o chat GPT falar as coisas que você deveria estar estudando por si só para evoluir mentalmente, crescer espiritualmente. Você vai pedir para o chat GPT, você nem calcula mais. Que sentido que faz? Receber tudo pronto? Não faz sentido algum, não te ajuda em evolução nada. Tem coisas que estão vindo para facilitar a nossa vida, só que se a gente não souber usar, não souber usufruir disso ao nosso favor, você vai viver como um robozinho mesmo. Não vai mais fazer nada por si só. E é isso que o sistema quer, que a gente já não enxergue mais, que fiquemos ali realmente como robô seguindo. E é isso que vai Uhum. acontecer, é isso que está Débora, acontecendo. Oi, olá, Lorena. Débora, Franciele. Olá. Isso que você está falando é tão sério, porque as pessoas acabam perdendo a sua identidade ao comparar com o outro, tanto na igreja quanto nas redes sociais. Elas criam um mundo perfeito. A pessoa vai mostrar o que o outro quer ver. Como Sim. a gente está falando aqui do tema sobre conexão com Deus, às vezes, Fran, nós chegamos na igreja e vemos alguém com a roupinha de crente, com uma Bíblia grande no braço, e a gente fala assim: minha vida é uma merda. Aquele ali que é um modelo espiritual. E andar com Deus, ter conexão com Deus, não é simplesmente você ter uma hora de oração em línguas ou subir para dentro do teu quarto. É você estar lavando louça e estar falando com ele. Débora falou que Exatamente. ela pega e vai lá no jardim e põe um pezinho na terra. Aquele momento de pôr o pé na terra e falar, Senhor, obrigado por ter meus pés, é uma conexão com Deus. Então, às vezes, nós distanciamos de conectar
porque criamos um padrão muito elevado que é relacionar com Deus. E É, Sim. relacionar com Deus não é simplesmente você ir para a igreja, porque eu também tive a mesma experiência que a Débora está falando, de conectar com Deus no momento que eu nem estava em igreja nenhuma. Porque a gente temos que entender que Deus mora dentro de nós. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus e ele mora dentro de nós, nós somos um com ele. A forma de você vestir é uma forma de conectar com Deus. A forma de você pensar é uma forma de conectar com Deus. Quando você começou a falar sobre conexão, veio muito claro para mim Romanos 12. É um culto uhum, racional. sim, É de forma intencional. sim, Só que o ativismo tem nos levado a tirar o lugar de Deus. sim. Temos Aí, tanta coisa para fazer como mãe, como esposa, com isso e aquilo outro, porque Deus é invisível. E o que eu não estou vendo, eu não estou acreditando, que acaba no fim que eu não priorizo. E sim. você, relacionamento com Deus é disciplina. Da mesma forma que você come, que você dorme, que você vai ao banheiro, é necessário você tirar um tempo para poder se conectar com Deus e sair do ativismo, porque o ativismo e o sobrenatural são duas vertentes que não se misturam. Se você tiver Isso. muito ativista, fazendo, vendo o que o outro está fazendo, comparando com o outro, você não consegue se conectar com ele. Não, perde a Fran, conexão. que a Fran, ela disse que ela está desconectada. Não cria uma conexão pensando que é 2 horas de oração, não. É 1 minuto conectado na totalidade, faz toda a diferença. E isso você vai, ó, de forma gradual se desenvolvendo. Sim, e tem Amém. muitas mulheres, eu tô fazendo parte de uma comunidade onde tem a maioria são mulheres ali, chama Comunidade A Boa Parte, tá até no Instagram, eu acho. E eu vejo ali relatos naquele grupo de muitas mulheres que acreditavam não ter tempo para se conectar com Deus, não ter tempo de ter um tempo com Deus. E a gente vai ouvindo e as meninas ali falando, eu falei, gente, como assim? O meu tempo, eu assim, quando eu posso, quando eu consigo, e geralmente consigo, porque isso é prioridade para mim, quando eu consigo parar e ficar, tipo, meia hora, porque eu gosto, pra mim faz sentido. Se eu conseguir parar e ficar meia hora lendo, entendendo, anotando, que eu gosto de escrever à mão, porque isso pra mim faz bem, faz mais sentido. Eu internalizo mais quando eu faço dessa forma, é o que faz sentido pra mim. Quando eu posso fazer isso, eu faço e vivo aquele momento. Mas quando eu não vou conseguir, porque aconteceu um imprevisto, porque tem que ir no hospital com a filha, porque eu sei lá o que tá acontecendo, minha conexão continua aqui. Sabe essas conversas internas que a gente tem o tempo todo? A gente tem conversas internas o tempo todo. Você fala consigo mesma o tempo todo. Existem vozes em sua mente que estão ali trabalhando o tempo todo. A questão é qual voz que você está ouvindo. Porque em vez de eu ficar conversando comigo mesma, me questionando, me preocupando, me ansiando, o que que eu faço? Eu tô no banheiro, tô preocupada com o que vai acontecer. Ali no banheiro, sentada no vaso mesmo, estou, oh, Senhor Jesus. Então, né, Deus? Tô falando. Isso você tá conectado. Eu tô indo pegar o transporte, eu tô falando, oh, Deus. Então, eu converso com Deus, você conversa com Deus o tempo todo. Deus, nossa, 5 minutos pro transporte, hein, Senhor? Será que eu vou conseguir? Eu tô falando com Deus. E se eu não conseguir também, é bem, né, Deus? Vou passar aqui naquele lugarzinho ali para fazer aquilo lá, vou otimizar isso aqui. Você tá falando com Deus, você está conectada com Deus. É isso estar conectada com Deus. As pessoas estão tão desconectadas e perdidas que não sabem guiar as vozes, ouvir, não sabe qual voz que ela deve ouvir. E acaba ouvindo a ansiedade, a preocupação, o desespero, e se afundam ali naquele abismo e não conseguem mais mexer. E aí que tá, é simples, gente, não é difícil. É simples. É simples quando você entende isso, que estar conectado com Deus é o tempo todo. Não é só uma hora, não é só na igreja, não é só naquele momento específico reservado para aquilo. Claro que aquele momento específico reservado para aquilo, no seu lugarzinho secreto, é a coisa mais deliciosa de fazer na vida. Mas quando não dá, não dá. Nem por isso você não precisa passar um dia todo desconectada. Deus tá, continua presente. Quem saiu da presença foi você que foi se preocupar. A gente é só voltar para a presença novamente. Cada vez que você vier, Deus estará ali. Cada vez que você questionar, que você pedir, que você orar, que você falar, que você. Deus estará ali. Durante muitos anos eu fiquei reclamando. Reclamando, mas eu reclamava, eu murmurava muito para Deus. Ô, Senhor, não tem nenhum amigo aqui. Não tem nenhuma amiga de verdade. Reclamei tanto. Se vocês soubessem o tanto que eu reclamei para Deus de não ter amigos,
muito, durante muitos, muitos anos, muitos, muitos mesmo. E cada ano que foi passando, Deus foi me provando, me mostrando, me dando a mão, me pegou no colinho, ó, me acalentou ali. Eu chorei, eu falei, eita Deus, eu tenho o melhor amigo do mundo. É bom ter amigos e amigos estão de passagens na nossa vida, sabe? Porque a gente se apega muito nessas questões de ter amigos, de ter uma pessoa, né? Igual criança. Criança quer ter o melhor amigo. Eu quero também, também é o melhor amigo. Eu tô orgulhoso do melhor amigo. Mas as pessoas estão passando em nossas vidas e é de passagem. Então a gente desfruta de cada momento grandioso, único, especial, poderoso que você pode ter com cada pessoa que passa na sua vida. E a gente tem essa mania na nossa humanidade de se apegar a uma coisinha só, que é ter uma melhor amiga só. Sendo que você tá tendo a oportunidade de ter várias pessoas que passam por sua vida o tempo todo, e você pode ter trocas genuínas que você nunca teve com uma amizade de 15 anos. É sobre isso. Quanto mais a gente se conecta, mais a gente vai entendendo o nosso poder de conexão. Que não está só naquele simples, básico que a gente aprendeu, que é bom ter melhor amigo. Que é bom ter melhor amigo, é legal ter melhor amigo, mas não é só isso. É muito mais. A sua vida tem mais propósito do que só aquela amizade ali. Tem muito mais. Quantas pessoas a gente cruza durante a nossa vida toda? Quantas pessoas que passou por nós precisando de uma conexão nossa e a gente estava totalmente desconectada? Isso está acontecendo todo dia, que a gente está deixando de se enxergar, porque não está nem se enxergando a si mesmo na frente do espelho, tá olhando para o outro para se vestir, olhando para as telas para se arrumar, para saber o que fazer, sendo que tem direção aqui, tem direção aqui, tem direção aqui. Se tudo estiver conectado, tá fluindo. Tem direção por si só. Você e Deus, você encontra direção. Nem precisa de inspiração, de chat GPT, não precisa de nada disso. Tem coisas que vem para otimizar, facilitar a nossa vida, mas tem coisas que é pra gente fazer porque nós temos a capacidade, o poder de fazer por si só e faz parte da nossa evolução que façamos. Então, isso se chama ter essa conexão diária e constante com Deus, se chama ter uma vida com propósitos para mim. Quando você tem uma vida com propósito, que é outra coisa o propósito, né? Que as pessoas ficam falando de propósito como que fosse um propósito só. Aí você olha para aquela pessoa que tem aquela missão genuína de que palestras gigantes, fala, nossa, o propósito, eu quero ter um propósito assim. E achando que é um propósito só, né? Mas na realidade nós temos vários propósitos na vida. E ter uma vida com propósito, o meu dia tem vários propósitos. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, sou empresária, e cada uma das funções tem um propósito diferente. E eu preciso cumprir cada uma dessas funções no meu mais assim, inteiro potencial, estando presente para cada propósito. E tem pessoas que estão vivendo todos esses propósitos e ainda está esperando, ainda está em busca do propósito, aquela coisa grandiosa, impactante, né, que vai chegar e bam. E nem é isso. Ser mãe pode ser o maior propósito da sua vida. Ser dona de casa pode ser o maior propósito da sua vida. Porque você é a pessoa que cuida do seu lar, a única, não pode ser outra. Você é a mãe que a sua filha precisava. Então, no seu propósito de mãe, você é a única nisso. É um propósito grandioso ser mãe. Quem que vai ser mãe como você pode ser para sua filha? Ninguém. Você foi destinada a viver este propósito com seus filhos. Então, cada coisinha, cada função nossa, existe um propósito. Não tem aquele propósito gigantesco. Enquanto eu não conseguir tal objetivo, eu não estarei vivendo o meu propósito. Não, você vive os seus propósitos todos os dias. Cada função que a gente realiza na vida, da mais simples à maior, em todas elas existe um propósito, que é de fazer as coisas acontecerem com genuinidade, com amor, dentro do que Deus nos ensina. E uma oração que eu faço todos os dias, que eu não me canso de fazer, é de pedir para Deus que eu seja uma mulher segundo o coração do Pai. E eu não falo só uma mulher, eu falo, Deus, me ensina, Pai. Ser uma mulher segundo o seu coração, uma mãe segundo o seu coração, uma terapeuta segundo o seu coração, uma amiga segundo o seu coração, uma filha segundo o seu coração. Que eu viva segundo o seu coração em tudo que eu fizer. Porque quando a gente fala, ai, quero viver segundo. Mas a gente tem que pensar em todas as funções, porque nós acabamos sendo várias em uma só com tudo Sim. que fazemos. Então, ser filha, ser serva, ser tudo, em tudo que eu fizer que seja segundo o seu coração. Me direciona, me cutuca, me orienta. É coisas a pedir todos os dias. Todo dia eu peço, eu não me canso de pedir. Todo dia eu tô enchendo o saco de Jesus, falando de Jesus. O que que eu tenho que fazer aqui com essa situação? Até em alguns casos, porque até nos casos clínicos que a gente tem,
Eu tenho as minhas sessões de supervisões, né, que me ajudam a resolver alguns casos. Mas tem alguns casos que eu sei que precisa de algo mais, que eu sei que a pessoa precisa de algo a mais do que a teoria pode oferecer. Então, até em casos assim, a pessoa acreditando ou não em Deus, eu acredito, tudo que eu faço é em base no que eu acredito. Então, eu vou lá e falo, Jesus, esse caso aqui, hein? Tô sentindo aqui no coração, devo fazer, não devo fazer? Quem dá a última palavra é Deus, está escrito. Quem dá a última palavra é Ele. E vai acabar, você vai acabar tendo sinais, tendo resposta, tendo direção. Mas para isso você precisa estar conectada. Conexão espiritual ativa. E isso é uma decisão. Ter a vida espiritual ativa é uma decisão. Se fortalecer na fé, se fortalecer espiritualmente falando, se fortalecer o seu corpo também, né? Porque a mente forte, a consciência que se expande, não vai caber num corpo fraquinho, que não tá aguentando nem carregar o peso dele. Então, vai fortalecendo a mente, o corpo, o coração, a alma. E num todo, você vai conseguindo ser a pessoa que você nasceu para ser, viver as missões que você nasceu para realizar e fazer acontecer do jeitinho que Deus planejou para você. Amém. Fez sentido, meninas? Sim. Total. Ai, a Mi acabou de chegar. Acabei de soltar tudo, Mi. Vai estar gravado, viu? Vai estar gravado. Eu vou colocar lá na plataforma. E pra Eu gente preciso terminar. entrar. Ah, deu Desculpa, certo? só para dar um oi. Tá bom, deu certo Não, pra não nanar dormiu aqui, criança? desculpa. Não deu, amiga. Oh, meu Deus, tá bom. Depois a gente fala. É, a criança já piou, meu Deus, Que linda. tão linda. Ela tá, oh, meu Deus. Ela tá na Itália, amiga. É amiga, irmã amiga do coração. Ai, Jesus, então é isso, gente. É isso. Então, para finalizar, o que eu queria compartilhar com vocês, as coisas que eu venho feito, inclusive, o que eu falei para vocês agora há pouco, da comunidade A Boa Parte, é com a Milene, com a Miss Cirqueira, tá lá no, depois eu vou passar para vocês lá no grupo. Nos grupos, vou enviar para vocês no grupo. Ela que foi, obedeceu a Deus para fazer aí essa comunidade acontecer também, junto com as amigas. E, gente, é isso, praticar a gratidão. Quando a gente ficou tão banal falar sobre isso, né? Praticar gratidão. Mas eu gosto de fazer isso de forma personalizada, vamos dizer assim, né? Eu só consigo parar quando eu, assim, tiro, parar assim, a mente parar quando eu estou me vendo. Não sei se vocês têm isso. Eu tenho coisas que eu faço melhor olhando para mim mesma no espelho. Já tentaram fazer alguma coisa assim? Tipo, você tem que se concentrar, ensaiar para alguma coisa, você faz olhando no espelho. Os meus momentos de gratidão, quando eu quero, e que nem as pessoas que têm caderno de gratidão, né, ou caderno do resgate, igual eu explico lá no grupo, tem coisas que a gente precisa repetir para si mesma, eu faço na frente do espelho. Então, quando eu quero praticar a gratidão, eu me olho no espelho. Eu me olho no espelho agradecendo. Tem orações que, antes de eu orar, eu faço ali um momento de gratidão agradecendo na frente do espelho, me olhando nos olhos, agradecendo por ser quem sou. Porque a gente vive, né, nessa coisa tão frenética que é muito fácil a gente se sentir descontente com consigo mesma. Existem momentos que por qualquer coisa você tá descontente. Já está se autocriticando, se autojulgando. E o fato de você se colocar presente na frente do espelho, se olhar nos olhos e afirmar as suas razões de ser grata, seus motivos de ser grata, a seguir, a minha oração é até mais genuína, mais de coração. Porque primeiro eu me vi, eu me olhei, eu me senti. Eu vi o meu estado real ali presente. Eu me desconectei de tudo para me conectar comigo mesma, afirmando minhas razões de ser grata na frente do espelho. E em seguida, eu parti para fechar o olho, para me conectar com Deus, para me ajoelhar se eu conseguir fazer isso naquele momento. E para me conectar com Deus de verdade. Então, se vocês ainda não fizeram isso, eu acho muito bom e muito válido fazer, sabe? Ter esse momentinho na frente do espelho de gratidão. Você quer falar alguma coisa, Kel? Eu quero. Mano. Você estava falando que ficou muito comum, né, esse negócio da gratidão. É que, na verdade, eu acho que banalizaram muito algumas coisas de um tempo para cá.
é, umas coisas que eram tão valiosas, elas têm sido banalizadas nesses últimos tempos. Tipo, um eu te amo em uma relação. Eu vejo colegas minhas que estão conhecendo um cara em uma semana fala que ama, sendo que nem sabe que o amor ele é construído, ele não é uma coisa assim banal. Você não fala eu te amo para qualquer um. Na minha época, quando eu comecei a namorar o meu marido hoje, eu lembro que eu demorei um ano para falar que eu amava ele, que eu queria ter certeza. Aí ele ficava assim: quando que você vai me amar? Eu falava: não sei, por enquanto eu gosto de você, só a hora que eu tiver certeza. Que bonitinho. Então, a hora que eu falei que eu amava ele, era uma coisa que veio do meu coração. Ainda depois eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade. Eu falei que eu amo ele. Será que eu vou conseguir sustentar esse amor, essas coisas? A consciência, né, do que é É, amar de aquilo foi verdade. construído, o amor foi construído. E hoje tá tudo banalizado. Tipo, você encontra uma pessoa, acho que a carência do ser humano, mediante a tanta informação, eu te amo em uma semana. O que que é isso, gente? Você ama um filho? Como que você ama um cara que você conhece uma semana? Então, eu acho que o cristianismo também está sendo banalizado. Tem muitas igrejas sendo abertas, assim, cada uma de uma forma diferente. Aí elas mesmas ficam brigando entre si, como as doutrinas delas são melhores do que as outras. E a gente aqui no meio que só busca uma espiritualidade, a gente fica perdido, porque até o cristianismo foi banalizado, né? Até mesmo esse café com Deus Pai, que eu acho o máximo, que a pessoa tem um minutinho ali com Deus, mas isso eu vejo pessoas que postam o café com Deus Pai de manhã e à tarde tá postando coisas terríveis, assim, que não convém com o mesmo Só mesmo. significado, tipo, pra que você tá fazendo isso pra mostrar que você também tem uma conexão com Deus? Sabe a Franciele de falar que mesmo tentando, ela ainda é falha na conexão. Não essas pessoas que falam, ai, mas eu também vou na igreja, eu também tenho meu café com Deus Pai, sendo que não é muito longe disso, que nem a Lorena falou. A conexão ela vai além, ela 1 minuto, não é 2 horas. Ah, eu vou na igreja 2 horas e então, acho que esse banalizar que tem acontecido tem deixado a gente confuso e é onde que a gente pensa que não é suficiente se cobra, igual a Débora falou. Mas é aí que tá, que a gente tem que bater na tecla e buscar conhecimento, como a gente está fazendo nesse momento, para sempre ter a instrução do que é certo. E buscar conhecimento da fonte mesmo, da fonte divina, da Bíblia. Quem sou eu? Grata a Deus de ter vocês aqui me ouvindo. Grata a Deus por ter a oportunidade de estar aqui, mas, tipo, quem sou eu? É o meu mínimo limitado entendimento à medida do que eu posso entender. Tem pessoas já em outros níveis, em outras dimensões de conhecimento, podendo colocar muito mais para fora, mas não importa o seu tamanho, o importante é que você faça com base na fonte. Faça com base na fonte. Aí a Mi levantou a mão e agora, dá para falar, Mi? Quer falar? Manda. Não, rapidinho, só que eu entrei ali, mas você estava falando sobre se olhar no espelho e falar. Não, olha que foi. Quando eu tive aquele problema que eu tive um surto, quando eu tive o surto de acne, que eu fiquei com muitas espinhas, né? A Débora, acho que eu estava na Itália já, mas ela lembra disso. Fiz Lembro. tratamento para engravidar, tudo, então eu tive um problema com a pele. E eu me sentia muito feia. E eu, meu Deus, como eu me sentia feia, feia. Eu me olhava no espelho e eu falava pra mim, você é feia, nossa, você tá horrível. E só que daí teve uma vez que a minha irmã me falou assim: para de falar isso, a minha mãe, para de falar que você é feia. Só que realmente eu tive que virar uma chave na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a tomar o remédio, óbvio. Eu falo que não é tudo espiritual, mas eu tomei o remédio Roacutan e daí começou a piorar, ainda piorar, mas eu comecei a buscar Deus e a orar na época a gente estava no Simply Cure, eu e a Débora, e eu não Sim. sei se você também me ajudou muito, eu acho, com isso, Débora. Você falava para mim que eu tinha que afirmar, né? Afirmar as coisas. E eu ia no espelho e eu falava: você não tem espinha, você é linda, sua pele é linda, sua pele todo dia de manhã. E a minha pele foi curando, gente, foi curando, assim, sabe? De uma maneira assim que sem.
E eu até larguei o tratamento no meio, porque eu não aguentei, porque tomar o Roacutan é muito pesado, assim, tem muitos efeitos colaterais. E eu tinha dor no corpo, eu tinha falha na perna, eu tava caminhando, a minha perna falhava. Assim, várias coisas aconteceram comigo. Aí eu larguei o tratamento, daí a médica falou: Olha, pode piorar. Eu falei: Ah, agora não, se piorar, não sei mais do que se dá pra piorar disso. E aí, só que daí eu fui sarando sem o remédio, porque eu fui afirmando que eu tava sarada, sabe? Que eu tava curada, que a minha pele era bonita. E a minha autoestima foi renovada, assim, restaurada, porque eu realmente é, afirmei, sabe? Coloquei na minha cabeça, não, você é bonita do jeito que você é, sabe? Assim, comecei a buscar esse amor. Acho que a Débora me ensinou isso na época, que você tinha que fazer o skincare, mas Sim, era fazendo o skincare, não é só passar o creme, é você afirmando, eu sou linda, eu sou sim, com maravilhosa, amor, eu me declarando, amo. afirmando. Exatamente, era isso mesmo. E outra coisa que eu queria falar, que a Kel falou ali, falando sobre as pessoas estão tudo está muito superficial, né? Não estou falando que é errado, Café com Deus Pai, David Leonardo, essas coisas, mas porque eu também escuto, eu adoro. O Café com Deus Pai nunca li, mas como não é porque por causa da comunidade nem nada, porque eu não ganho nada com isso, mas desde o dia que eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, eu entendi o que é realmente relacionamento com Deus. Não é você ir na igreja um dia na semana, não é você escutar um louvor, não é você escutar uma pregação. Relacionamento com Deus é alimento da palavra. Se você lê a Bíblia no primeiro dia, você não entende, no segundo não entende, no terceiro você não entende, lá pelo 15º dia você começa a falar, meu Deus, é verdade isso daqui. E você começa a se acostumar com aquele hábito de ler a Bíblia. E é engraçado que eu nasci no lar cristão, mas eu nunca li a Bíblia regularmente. Tá Então, vendo? assim, só hoje eu entendo que a única forma de ser cristão e de se alimentar todos os dias é ler na Bíblia. E tá escrito lá que o alimento é a palavra. Só que a gente não quer, porque a gente é ser humano, porque a gente é sábio ao nosso próprio entendimento e porque é confortável eu assistir uma pregação, é confortável eu ir na igreja só no domingo, é confortável eu escutar um louvor. Isso ajuda, mas isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é ler a Bíblia. É ali que Deus está. Deus está em todos os lugares, mas é ali que ele se revela. E ler a Bíblia é um tapa na cara, assim, gente, é um manual para a vida. É por isso que as pessoas não querem ler. Porque lá está escrito, as pessoas até creem em Jesus, mas elas não querem de fato crer de verdade, porque quando você crê de verdade, você gera transformação, e as pessoas não querem essa transformação, porque a vida delas é mais confortável, entendeu? É mais confortável eu ficar aqui no meu mundo. Não... Se eu ler lá a verdade, eu vou ter que seguir a verdade, porque eu li, e aí algo Vai ter um vai nível de tentar me consciência, né? convencer. Vai Então, incomodar. então é melhor que eu nem leia. Mas, enfim, depois a Débora vai passar o link para vocês, se vocês quiserem ler. A gente faz devocional todo dia. A gente está lendo todo dia um capítulo da Bíblia. E desde que eu comecei a fazer isso, gente, eu saí de uma depressão. Eu estava depressiva, estava no pós-parto, estava, mas eu estava depressiva, eu só chorava. E eu, assim, não tinha mais alegria em viver. E eu sou uma pessoa muito alegre, a Débora me conhece, eu sou muito animada. Mas aí essa minha amiga que está junto comigo na comunidade, ela falou assim: Olha, Mi, eu acredito em terapia, ela é até psicóloga. Ela falou assim: Eu acredito em terapia, eu acredito em remédio, eu acredito em tudo. Mas ela falou assim: Vamos cuidar do espiritual primeiro, porque às vezes é só o espiritual. Às vezes é só o espiritual. Sim. E aí a gente começou a cuidar do espiritual. E assim, claro, tem muitas questões ainda para tratar, né? Que eu preciso, tudo. Mas só eu tratando o meu espiritual e buscando todo dia, eu já melhorei assim 90%, sabe? Assim, todo o meu resto flui, o meu olhar sobre as outras coisas que estão erradas ainda na minha vida, né? Talvez a minha vida não tá, eu não tô saudável ainda como eu queria, mas eu já não olho mais com um olhar assim, tipo, com aquela tristeza que eu tava, com aquela ansiedade, sabe? Porque o meu espiritual tá completo. Então Sim. é isso que eu queria falar. Ai, que Desculpa, lindo. amiga, vim aqui.
Vim aqui falar muito. Tem que falar o que tem que ser falado, tá bom, tá ótimo. Obrigada, Mi, por compartilhar. Obrigada, Kel, por compartilhar. Obrigada, Fran, por compartilhar também. Lorena, todas compartilharam um pouco hoje. Gente, é sobre isso, né? Igual eu falei lá no início, a religião, a comunidade, tudo isso é complemento. É complemento. A realidade de uma vida espiritual ativa, da verdadeira conexão espiritual, está em fazer todos os dias, buscar todos os dias, matar a sede todos os dias, mas da fonte certa, da fonte da vida certa, daquela fonte que faz sentido para você e para mim, para todos que estão aqui, que eu vejo é Deus, é a palavra e não tem por onde fugir. É realmente essa fonte da vida. E eu vejo assim, Deus como aquela torneira gigante, sabe? Lá na nuvem, imaginem uma torneira gigante lá instalada na nuvenzinha. Dessa torneira tem uma mangueira que jorra amor, jorra vida, jorra paz, jorra tudo que nós necessitamos e precisamos para viver em paz plenamente em estado de presença aqui na Terra. Só que aí o que que acontece? Os seus avós nascem, vivem uma vida, têm decepções, acontecem muitas frustrações, dá um nó na mangueira. Seus pais nascem, a mesma coisa, vai se repetindo, dá outro nó na mangueira. Vai fluindo menos, vai fluindo menos, vai fluindo menos. Cada nó que vai dando, menos vai fluindo. E vai chegar uma geração, um momento, uma pessoa que vai se incomodar tanto que não vai mais aceitar essa repetição de padrão, que não vai mais aceitar esse ciclo se repetindo, que ela vai precisar ter o trabalho, que é o que está acontecendo agora com todas nós que estamos aqui nesse propósito de se autodescobrir, se auto-melhorar e viver uma vida de identidade de verdade, vai ter que olhar para trás, sim. Vai ter que pedir perdão pelos pecados, vai ter que recomeçar do zero e olhar para trás e desfazer o nozinho, nozinho por nozinho, reconhecendo, aceitando, fazendo acontecer, focando em fazer sua parte aqui no presente, sem esquecer que se existem coisas que não avançam aqui, é porque falta resolver lá. Tem que desatar alguns nozinhos que estão ainda por lá. Então dói olhar para isso aqui, dói olhar para esses nós, mas a culpa não é minha, nem fui eu. Mas faz parte de você, você veio de lá. Você é a humanidade. Então a gente se julga entre si, julga o outro, fala do outro, mas nós somos um, é a humanidade. Então tem muitos nós que a sua missão é desfazer. E olhar para isso, querer desfazer, dói. Mas esse doer vai te fazer crescer. E vai te permitir evoluir e alcançar outros níveis. Dé, sabe essa consciência que você tá falando aí, das ancestrais, das coisas que a gente carrega sem saber? Eu fui para Ilhabela esse final de ano e eu achei, vou até compartilhar com vocês, essas duas, essas duas, essas duas, tá Ah, dando para sim, ver? Peraí. dá para ver a bonequinha? As duas bonequinhas, elas são bem bonitinhas, assim, Aham, aham. pessoalmente. Era numa loja de artes lá em Ilhabela. Eu olhei para elas assim e falei, gente, parece que é de lá de onde eu vim, né? Da minha avó, que elas eram negras, da ancestralidade, elas passaram, acho que muita coisa difícil, né? E aí eu senti de comprar e trazer. E toda vez que eu tô passando alguma coisa, gente, é muito real. Por isso que eu falo, a palavra, né? A conscientização e o conhecimento, ele é libertador. Toda vez que eu tava passando alguma coisa que eu sentia que era um peso que não era meu, eu pego minhas bonequinhas, eu faço uma meditação ali, eu falo o que é de vocês, eu deixo com vocês. Eu peço a permissão de vocês para eu fazer totalmente diferente, que vocês me permitam fazer diferente. Eu tenho orgulho de vocês, de onde eu vim, mas tem coisas que vocês passaram que eu não vou passar. Eu vou ser diferente, mas eu sou muito grata a vocês por tudo, que vocês me permitem, que vocês tenham orgulho de mim. E cada vez que eu falo, elas são só duas bonequinhas, mas para mim elas representam, né? Simbolizando, sim, a gente precisa de algo para Porque eu simbolizar preciso porque a gente não tá ver, eu preciso. vendo. É como se eu tivesse. Gente, talvez vocês que já passaram por essas coisas vão me entender. Eu nem falo disso com pessoas que não vivem essas coisas, que eles não têm, não entendem. Mas eu já me arrepiei com elas, eu já chorei com elas, eu já ajoelhei no chão com elas, eu já dancei com elas. E cada vez que eu me liberto com elas, que a maioria já não está mais aqui em vida, inclusive minha mãe, Elas faleceram, sim.
isso me dá asas, eu posso voar, eu não me sinto presa, Sim. Eu não tenho que repetir o que elas fizeram, porque elas fizeram, eu tenho que fazer, porque eu fazia isso. Não, Aham. minha mãe fez isso, eu tenho que fazer. Mas minha mãe se sacrificou pelos filhos, ela não tinha tempo de se cuidar, eu também tenho que me sacrificar pelo meu filho e pela minha bebê, então eu Não não vou posso me fazer. cuidar. Aham. Por quê? E se limita, porque é como se você fizesse a mais, você vai ser maior e esse não é o seu lugar e você não Posso? consegue. E por que que é igual a gente usa nas constelações, né? Tem que ter algo para simbolizar para que seja real. Porque enquanto você não estiver vendo, as bonequinhas tomou esse lugar, parece uma coisa, né? Se falar isso com a avó Lourdes, por exemplo, né, Kel? Se falar esse Nossa, negócio das minha avó bonequinhas com é a avó Lourdes, a avó fanática Lourdes vai falar, para que esse negócio que é de macumba. religião. Ela vai falar, aí é pombagira, você tá possuída, porque você Tá tem que falando falar com o com boneco. Deus. Tá falando com. E não é sobre isso, gente. É pegar aquela imagem, porque muitas vezes a gente não tem capacidade de visualizar só aqui na mente, de trazer perdão, trazer para a realidade só aqui na mente. Então você precisa de algo, isso é ser humano, você precisa de algo que você veja, para que simbolize o que significa para você, para poder desfazer. E é o que acontece também dentro das constelações familiares. Você pega um objeto que simbolize, algo que simbolize, para que você tenha capacidade de sentir aquela vida, sentir aquele ser, sentir novamente, para poder trazer perdão e conseguir continuar. Então é É somente algo fantástico. simbólico, né? Que faz muita diferença. Que você Odé, consegue liberar ali, deixar ali. você tava falando também que quando você chegou aí, que você se cobrava que não tinha amizades, essas coisas. Uhum. Gente, eu chorei demais aqui também, com coisas assim. Quando meus três irmãos foram embora, aí minha mãe faleceu, depois os três foram embora do país. O meu pai se isolou com umas mulheres que eu não concordava, que cada vez era uma mulher que ele arrumava e gerava muita intriga, que elas vinham me incomodar minha vida. Então, tinha vezes que eu chorava aqui sozinha, falava: Meu Deus, eu não tenho mais ninguém. Eu tô Uhum. sozinha, então você vê, você estava aí fazendo esse questionamento, eu aqui fazendo esse questionamento, quando na verdade não são as pessoas ao seu redor, as amizades, né? Sim. Você que tem que se preencher de você e entender o caminho do outro, né? Uhum. Entender, aceitar e amar, né, a decisão que foi Sim. tomada ali. A Porque cada missão. um tem o seu caminho, Sim, e a né? nossa missão como ser, como filhas, é simplesmente, se puder ajudar a desfazer os nós, ajude, desfaça, mas fazer com que esse amor continue a jorrar de alguma forma. O De amor alguma precisa continuar jorrando. A torneira de Deus está lá aberta, ela nunca parou de jorrar e nunca vai parar de jorrar. A nossa missão é ir desfazendo os nós e fazer com que este amor continue fluindo nos fundamentos certos, na base certa, né, juntamente com Deus. É isso, meninas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão eu posso encerrar por aqui. Tudo certo? Não? Eu vou. Tudo ótimo. Fala, Lorena. Parabéns, aula maravilhosa. Amei, Gratidão. enriqueceu bastante aqui meu dia. Muitas coisas que foi falada foi resposta de orações que eu estava fazendo, então não Glória a pare, Deus. continua, tá? Obrigado, Lorena. Porque você, dentro de todos os seus chamados, como mãe, como esposa, como filha amada, você tem um chamado de mensageira, de levar a palavra, você carrega algo muito especial na tua fala, que é Amém. ouvida e tocar dos corações. E que a gente venha olhar para esses três pilares, né? A base é o espiritual e dentro da palavra tem todas as respostas que nós precisamos para todas as outras estruturas. Mas devemos sim, como mulher sábia, como mulher de Provérbios 31, também nos preocupar com o natural. Preocupar e olhar para o natural, para o emocional que nós estamos comendo. Eu vi a irmãzinha aí correndo, com um fone no ouvido, estava alimentando aqui, ouvindo e também cuidando do corpo. Essas frações, né, na fisiologia, do emocional, seu trabalho maravilhoso que é olhar para a emoção, porque se a pessoa tem um problema com o pai, ela não vai conseguir enxergar Deus como pai. Então, tem várias pessoas que não conecta com Deus porque ela não perdoou no natural o pai. Então, Sim. o emocional E é muito fácil a gente